Trabalhando em Efésios, na parte mais prática, aquele desafio de Paulo, não andeis de modo, andeis de modo digno, não mais andeis como gentios na vaidade de seus pensamentos. Então agora com o Elisandro, eu fico impressionado com o Elisandro, como ele consegue fazer uma ligação com a música. Toda a preparação dele envolve muita reflexão, e quando ele traz para nós, a gente mergulha, a gente aprende definições com poucas palavras. Então ele tem desenvolvido um ministério muito gostoso no nosso meio aqui, né? Algumas vezes ele prega mais do que eu até, né? Trazendo muito ensinamento, muita compreensão e jogando a gente para dentro da música, da reflexão da música, né? E uma das coisas que ele mencionou muito é essa questão da consistência, da coerência, da gente entender corretamente que a obra de Cristo foi realizada suficientemente e definitivamente. Quando Cristo falou aquela palavra tetelestai, né, está consumado, não é assim, eu terminei. Não, desde a criação de Adão e Eva, e já nos decretos de Deus, né, já antes da fundação do mundo, tudo convergia para aquele momento, onde a obra de Cristo seria completada, para então Deus edificar a sua igreja, o seu povo, e um dia estarmos com Ele, da forma com que Ele é em santidade, e não sendo Deus, tendo a capacidade para nunca mais pecar. Então nós estamos ainda nessa trajetória, desse caminhar. Nós estamos desfrutando desse processo que vai um dia terminar com a consumação, e então estaremos para sempre com o Senhor. Nós fazemos parte, nós estamos no meio do caminho, e no meio do caminho tem pedra, né? Há uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho há uma pedra. Tem uma poesia brasileira a respeito disso. Então nós vamos ter algumas pedras. E se a gente entende corretamente a revelação bíblica, a obra de Deus, a gente sofre menos, a gente se adapta mais, a gente se adequa a esse plano maravilhoso de Deus. E a gente sossega, tem paz, tem tranquilidade, apesar das circunstâncias externas estarem assim totalmente agitadas, como o possível furacão que eu fiquei esperando para fotografar e não aconteceu nada. Fabiano falou, vai chegar, agora. Dá. Eu não sei se ele passou pela Cosoco e foi muito rápido, eu não sei. Comigo ainda não consegui, só em foto. Mas essa parte de Efésios, né, essa questão, rogo-vos para que andeis de modo digno da vossa vocação, do vosso chamado, daquilo que Deus em Cristo já nos colocou assentados, ressuscitados, nas regiões celestiais, desfrutando de todas as bênçãos, da riqueza da glória de Deus. Tudo isso é nosso já. E a gente está caminhando. Ele já nos salvou, já nos colocou o Espírito Santo, o selo da promessa, para nos garantir que chegaremos lá. Só que ainda temos a velha natureza. Então, a transformação de criatura pecaminosa, inimigo de Deus, para filho de Deus, já aconteceu. É o nosso status. Só que ainda habita em nós a velha, né, natureza, que simbolicamente nós afogamos no batismo, mas ela tem muita experiência de natação, e de vez em quando vem à tona, e de vez em quando quer afogar a nova natureza em Cristo. E no momento da fé, houve uma transformação, e a gente quase nem sente muito como que isso. A gente começa a pensar diferente, tal, a gente não entende por que agora os nossos olhos se abriram, antes era difícil compreender, mas é a atuação do Espírito Santo. Mas ainda, e algumas ações, alguns pecados, alguns desejos, algumas vontades, algumas inclinações, elas sumiram. Você fala, cadê? Ontem estava aqui, agora ontem, e agora não tenho mais vontade, não quero mais saber, tenho nojo, não gosto mais. E fico triste por lembrar que eu fazia o que fazia. Mas algumas coisas permanecem. Então, o capítulo 4 para frente, Paulo está falando com a gente. Com você que foi iluminado o seu pensamento, o seu coração foi aberto, e você entendeu a mensagem, e Deus fez você nascer de novo, e todas essas bênçãos estão à sua disposição. Você tem tudo isso.
mas ainda tem uma luta. E aí por isso que Paulo fala, não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, achando que isso é o que tem graça na vida. O propósito da nossa vida é viver dessa forma inútil, vazia, inventando coisas para tentar se alegrar. Não andem mais com isso. Não é somente uma proibição, mas é que é inútil. Não há felicidade, não há paz, não há tranquilidade, não há benefício, não há propósito, não glorifica a Deus. Então, para quê? Tem uma nova proposta de vida para nós. Uma vida que glorifica a Deus e que desde agora até a eternidade total, Deus vai nos expor até para os anjos, dizendo aqui, vocês querem entender a minha graça? Vocês querem entender o meu amor? Vocês querem entender a minha bondade? Olha o pessoal da Ágape. Olha o pessoal de outra igreja séria. Vocês querem entender isso? Olhe para a vida deles. Ali, vocês, olhando a vida deles, o que eles eram, o que eles são e o que eles são agora comigo, vocês vão entender a minha bondade, a minha graça, o meu amor. Porque é tão grande, é tão infinito, que é difícil de entender, até pelo raciocínio humano. Mas quando a gente olha para vidas que foram resgatadas, a gente consegue entender quem Deus é. Conseguiram entender? Então é aquilo que Paulo fala em Efésios, desde já e em toda a eternidade, Deus vai nos mostrar, para que as pessoas e o mundo, o universo, aquilo que Elisandro falou, até os ímpios que rejeitaram a graça de Deus, e até todos os seres celestiais, Deus vai nos mostrar, para que a compreensão a respeito do que é o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, seja exposta, seja mostrada através das nossas vidas. É um negócio assustador. Eu acho que eu vou entender um pouquinho isso lá, né? E a eternidade, Oséias fala que a eternidade é conhecer o Senhor e continuar conhecendo o Senhor. Então Paulo começou a trabalhar nessa questão de algumas coisas, né? Para que a gente perceba que já não pertence mais a nós. Aquela mochila que a gente jogou e fica aqui, para. E essa mochila parece que ela tem umas perninhas, que você abandona, ela vai correndo atrás de você, né? E te pega algumas vezes. E aí você fala, ai, que saudade que eu estava de você. Né? E aí você olha do lado, ninguém está vendo. Vamos dar uma namoradinha aqui. Mas é a natureza que tem que ser jogada para fora. Tem que ser deixada, tem que ser abandonada lá aos pés de Cristo. E a convivência com essa natureza vem por causa dos ídolos do coração. Você lembra que a gente trabalhou? Que é alguma coisa que começa com alguma coisa até inofensiva, alguma coisa boa, mas que ao longo do tempo passa a controlar e passa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E a gente acha que sem aquilo não conseguimos caminhar, viver, sobreviver, se alegrar, ter propósito na nossa vida, ter significado na nossa vida. Então Paulo, deixe. Então ele trabalhou duas coisas já, foram 4 mensagens. Primeiro ele fala assim, deixe a mentira e fale a verdade. A gente podia inverter. Fale a verdade e deixe a mentira. Nós aprendemos também que irar-se não é pecado. Porque o próprio Deus se ira, o próprio Jesus na sua existência aqui irou-se. Mas que a gente tem que tratar, se houver uma ira errada, uma ira por causa dos nossos direitos, então a gente tem que tratar isso com Deus todos os dias antes do pôr do sol. Então na manhã a oração é, Deus, que eu tenha ódio contra o mal, que eu me ire contra o mal, mas que não seja por causa do meu direito. E que eu tenha que acertar menos com o Senhor no final do dia. Né? Que me ajude a chegar no final do dia e falar, legal Deus, brigadão, jóia. Né? Então a nossa oração, na hora que nasce o sol, é para que o pôr do sol não seja um momento trágico, de vergonha, em que a gente tem que tratar o nosso coração com Deus. Ainda bem, pela graça de Deus, que a gente viu esse assunto de ira, principalmente domingo passado, sobre não pecar, foi domingo passado, porque senão ontem alguém tinha sido destruído, morto. Eu não vou explicar muito, mas ontem nós estávamos
num grupo. A gente estava saindo de um hotel e um senhor que é responsável pelo hotel tratou o grupo de uma forma assim muito áspera. Estávamos nos nossos direitos e a forma com que foram tratados, houve uma confrontação, mas aquele senhor foi muito abençoado pela mensagem do domingo passado. Porque se a gente não tivesse ouvido aquela mensagem, irai-vos não pequeis, aquele homem teria trucidado. Acho que depois a gente explica, né, Rogério? Isso que teria acontecido. E é interessante, né? Deus muitas vezes nos capacita um pouquinho antes de uma situação. Ou ele nos capacita, ele nos dá a informação, depois ele dá a prova, dá o teste. Né? Para ver se a gente aprendeu e absorveu corretamente. Hoje a gente vai tratar da provisão. Provisão é aquilo que você busca ou faz alguma coisa para ter aquilo que vai te sustentar. Né? Você vai prover recursos para viver a vida aqui. Desde água, luz, energia elétrica, aquilo que é necessário para você subsistir. Então, hoje a gente vai ver a provisão pautada no padrão divino. Como então eu consigo essa provisão? Quais os meios? Será que existe uma regra? Será que existe uma normativa? Será que existem orientações? Será que existem proibições? Como eu posso me orientar? Será que cada um pode fazer o que bem entender? E ainda mais, já que a gente pauta a nossa vida como cristãos de não andar mais do modo dos gentios, como que Deus nos orienta então nessa busca de correr atrás da provisão? Como que funciona isso? Como que é a busca da provisão para que agrade a Deus, que seja consistente àquilo que eu sou? Como eu posso andar de modo digno em correr atrás da provisão dos meus sustentos? E Paulo vai tratar de um versículo 28 hoje, Efésios 4, 28, que fala a respeito disso. Abordando o assunto já, eu queria entrar e falar algo que aconteceu comigo na última viagem, que eu acho que foi na ida, não me lembro se foi na primeira parte da viagem ou não. E eu, então, agora já peguei um pouquinho de experiência nesses aviões, nessas viagens, né? Então já posso até dar orientação para algumas pessoas, já não pago tanto mico, né? Então aproveito o máximo que posso. E uma das coisas que eu faço é chegar, assim, já entro lá, eu já procuro todos os filmes, já coloco em favoritos, então para não ficar. Já tem uma listinha, então eu não perco muito tempo, só perco a primeira parte de categorizar esses filmes. E um dos filmes que eu vi lá me pareceu assim, nossa, parece que tem a ver comigo, e se tem a ver comigo é antigo, então não deve ser legal. Né? E foi um filme que eu vi, o próprio ator eu já conhecia, que é da geração das pessoas mais idosas aqui, né? É o Robert Redford. Né? E estava lá esse filme, O Homem Velho e a Arma. E em cada língua, muitas vezes muda um pouquinho essa história aqui. E eu comecei a assistir, e o filme era devagar, não tinha muita ação, as coisas se repetiam. E aí foi muito gostoso assistir esse filme e ver, e até o final. E chega um ponto até de você simpatizar tanto com ele, né, com o personagem que ele está fazendo, com a história, e você acha que acaba se defendendo ele, gostando dele, mas você acaba se envolvendo com um assunto terrível que a nossa sociedade está vivendo hoje. Nós somos uma sociedade aprisionada, não é isso? Aqui no Japão ainda a gente vive muita liberdade, a gente sai com dinheiro na carteira, com celular pendurado, assim, é um costume, é uma tradição as mulheres andarem de bolsa aberta aqui, né? Já o Brasil e outros países é muito diferente. Tanto o tipo de casa, né? O Brasil, a pessoa contrata um arquiteto para construir uma mansão, um castelo, daí ela constrói um muro mais alto que a casa, com cerca de arame farpado, com câmeras para tudo quanto é lado. Então você fala, por que a beleza está sendo impedida de ser vista por tanta proteção, por tanta
portanto, por muro alto. E então você vê essa questão da proteção sobre casa, proteção sobre carro, proteção nos bancos. Então, aqui nem tanto, mas no Brasil, para você entrar, você tem que tirar tudo, chave. Se você tem algum ferro, assim, algum metal, uma operação nos ossos, você tem que justificar isso. E e já teve situações de pessoas ter que, tira, não, tá ainda bipando. Aí a pessoa fala, não, eu tenho um ferro, não, tem alguma coisa escondida aí. Até que alguma pessoa meio desesperada, assim, com a paciência esgotada, a pessoa ficou nu dos pés à cabeça, né? Da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Ficou nu, assim, só para mostrar, por causa das exigências, dos perigos que acontecem. As empresas, né, como as empresas têm sistemas de segurança, até com os próprios funcionários, e muitas vezes funcionários de confiança. A internet, esse meio da rede, né, como que quantidade de segurança de você acessar ou não, orientações, então tanta coisa tem acontecido. O setor público, né? Quantas tragédias têm acontecido, e principalmente a gente vê no Brasil a questão da propina. Aí você fala, bem, chegou, né? Acho que agora os caras pararam, mas muitas vezes, mesmo diante de uma operação grandiosa que está pegando milhões e milhões, os caras ainda continuam. Você fala, caramba, como que pode? Então, quem está ganhando mais com tudo isso é a indústria da segurança. Mas na hora eu falei assim, é uma indústria da insegurança. O quanto eles lucram com isso. Seguros para todo quanto é lado, vigilantes, empresas grandes, enormes, com vigilância, sistemas de antivírus, a questão de bancos. Eu me lembro quando surgiu a internet, eu fazia uma conta, pagar uma conta lá no computador, era só digitar o nome do banco, colocar o número da conta, uma senha, e aí usar do Bradesco, que era um tecladinho, que você só ia assim. Era só isso o suficiente. Agora, a minha conta, no Brasil, meu irmão que administra ela, os centavinhos que tem lá, ele teve que levar o computador lá na Caixa Econômica, cadastrar o computador, e ele só pode mexer alguma coisa na minha conta através do computador dele, para garantir. E qualquer outro computador não consegue acessar a conta. E mesmo assim, aquela insegurança. Eu anotei aqui, eu ia só mencionar, mas aí talvez vai ficar mais fácil para vocês lerem. Essa semana, não sei por que coincidiu, mas vários reportagens, jornais, em TV, em internet, debates, tratou muito dessa questão da segurança atual. E eu peguei essas informações, cara, parece, olha como Deus é bom, deu essa informação aqui, e eu fui anotando, e tem muito mais coisa. Por exemplo, sobre o estudo que a gente vai falar hoje, era da época de Paulo. Na época de Paulo, os roubos aconteciam nos cais, né, ou dos navios. Então a pessoa está desembarcando meio atordoada, assim e tal, deixava a mala aqui. E hoje acontece muito, toda pessoa que vai para o Brasil, cuidado com a mala. Deu um abraço, quando chegou, não está mais a mala ali. Né? Hoje parece estar um pouco melhor. Mas teve épocas assim que as pessoas andavam recolhendo as malas e iam embora. Teve várias filmagens de roubos assim em aeroportos, porque a pessoa chega, está feliz, ou está desnorteada, está com sono, então dá aquela bobeira, está acostumado com uma cultura diferente. A gente sai do Japão, vai lá para o Brasil, você esquece, você está desacostumado, não é hábito seu. Então a mesma coisa acontecia na época de Paulo. A maior parte dos roubos acontecia no cais ou nos banhos públicos, tipo o furô, que a pessoa deixava a roupa ali no cantinho e o cara parecia que estava, olhava, assim, deu bobeira, pegou aqui e embora. E nos mercadinhos, né, aqueles moleques, crianças que pegavam uma maçã, que é alguma coisa, e a ideia de deu bobeirinha. Mas a coisa incrementou hoje está bem diferente. Só para vocês terem uma ideia, em um ano, agora, contando de agora para um ano atrás, no Brasil, 12 milhões de pessoas foram fraudadas pela internet nesse prazo de um ano no Brasil.
Então, com golpes de lojas que mascaram uma outra loja, então você é um preço maravilhoso, a pessoa deposita esse dinheiro e fica a ver navios. Além de extorsão, né, parece que é uma garota que está conversando com você e a coisa pega, daqui a pouco então você é filmado com pouca roupa, daqui a pouco fala, isso aqui vou mostrar para toda a sua família se você não depositar tanto dinheiro. Então, essas fraudes aí incrementou, raptos, se tornaram uma coisa violenta, principalmente na questão de internet. Notícias de professor, doutores, roubando o trabalho de alunos de conclusão do doutorado e publicando em outro país. O aluno fez a sua conclusão, a sua tese, o professor apoiou, ele pega aquela tese, copia e apresenta num outro país, num artigo, numa revista, com o seu nome, dizendo que foi ele que fez, e era de um aluno. E se descobre assim, cara, como que... É um negócio meio absurdo, né? Atualmente, nesses dias, está tendo um grande movimento nos Estados Unidos, porque a quantidade de golpes em ATM, sabe essas caixas assim, está crescendo muito. E então, os bandidos que começaram a ser pegos, então eles são entrevistados, eles são investigados, e aí eles estão tendo cursos profissionalizantes na América Latina e na América do Sul. Até bandidos dos Estados Unidos estão indo para o Brasil para serem treinados para fazer esses golpes lá nos Estados Unidos. Coisa que não era tão comum. Há 2 anos atrás, até um brasileiro fotografou um funcionário de um banco, colocando, com a caixa de dinheiro assim, colocando o dinheiro na rua, sem arma nenhuma, colocando o dinheiro. E o brasileiro, quando viu aquilo, falou, impossível, como isso? Né? E aí uma vez, né, eu cheguei aqui, eu cheguei assim para sacar dinheiro, mas antes tinha 2 funcionários, eles estavam com caixas de dinheiro colocando. Eu tentei me comunicar, no Brasil isso é impossível. No Brasil é um negócio... Esses dias do aeroporto roubaram não sei quantas barras de ouro. Funcionários do próprio aeroporto. E aí estão descobrindo também que era um tráfico de ouro. Então, é um ladrão que está roubando um ladrão e a coisa complicando. Hoje, os hackers, através da internet, eles estão sentados em casa e só precisam de um comparsa para ir lá na boca do caixa e tirar o dinheiro. Ele faz tudo lá, de repente joga dinheiro, ele pega lá, só para pegar lá e ir embora. Então, são tipo mula, né? Tipo laranja, pessoas simples, que correm o risco de ser presa, mas ele vai ganhar um dinheirinho muito fácil. Mas quem faz o grande trabalho é o cara que está sentado lá em casa, na sua casa. Então, essa questão de roubo, insegurança, tomou uma proporção hoje que é assustador. Nós temos a própria Nissan aqui, né, que foi levantada em um dos primeiros lugares de produtividade, administrado por um brasileiro, e tem tantas acusações, tanta coisa que estão se fazendo aí para eles. O mundo criminalista olhou para essa questão de pessoas que praticam o roubo e tentaram classificar as pessoas que se envolvem com isso. Então, alguns falam que existe o oportunista. Aquela pessoa que está andando assim tal e vê que uma pessoa ali esqueceu um celular, esqueceu alguma coisa, pega disfarçadamente. Ele não foi para aquele lugar buscando o roubo. Acontece. Então, é uma coisa aqui, é dinheiro ali, é na empresa, é uma portinha de vestiário aberto, que tem alguma coisa. Apareceu a oportunidade, a pessoa não resiste, pega. Que legal, né? E ainda, né, não é tanto a questão do achado, não é roubado, mas é pessoa que está atenta, não importa o que seja, mas tem a oportunidade, ele vai e aproveita. Aí tem o interpessoal, que aqui no Japão parece que tem muito. É aquela pessoa que até tem colega de trabalho, namorada, alguma coisa assim, que ela rouba só para ter um certo controle sobre a pessoa.
Ou rouba para algum fetiche. Então, esses homens que vão no varal tentar roubar roupa íntima das mulheres. Então, é esse meio maluquice que acontece. Daí tem o desorganizado, que ele já está atento e ele vai para roubar. Mas ele rouba uma coisa aqui, uma outra coisa lá, ele está sempre atento. Né? Ele até se prepara para frequentar. Ah, vai ter um show em algum lugar? Então eu vou lá e vou ficar atento. Se acontecer, então ele é desorganizado, mas são jovens até 30 anos, mais ou menos, mas ele já tem essa inclinação, ele já vai em busca. E aí tem o organizado. É aquele cara que leva até ferramentas, aquele que vai atrás e já estuda antes, já percebe, vê qual que é a oportunidade, o horário, se vai valer a pena. Então, aí ele monta e a coisa vai crescendo até que eles chamam de... Eles passam a fazer parte da ORCRIM. Sabe o que é ORCRIM? Organização Criminosa. Então, a partir de 4 pessoas que se uniram e provocaram uma situação, reuniram material e para organizar um crime, então eles chamam de organização criminosa. Então a pena para esse grupo é muito maior. É isso que alguns partidos no Brasil estão sendo categorizados como ORCRIM. Eles usam ferramentas, situações, momentos, então já planejado, tudo certinho, para realizar então esses roubos milionários. Né? E aí tem o cleptomaníaco, né, que a terapia, psicologia, psicanálise, fala que é aquela pessoa que tem aquela inclinação, ela não consegue, e muitas vezes vai de uma caneta, de um clipes, aí a pessoa tem frustração, e aí então a recuperação dessa pessoa, com muitas sessões de conversa, bate-papo e até remédio. E o problema é que o cleptomaníaco, essa ideia da cleptomaníaco passa a ser para todos. Então começam a dizer que então roubar não é uma falta de caráter. Roubar é uma doença. Então a pessoa não tem responsabilidade. Então, para todos esses daqui, inclusive para os 9 dedos que estão na cadeia, a ideia se aconteceu realmente, ele sofre disso. Ele é um coitado. Então se resolve com um tratamento longo. E a gente tem que compreender, amar, as pessoas têm que ajudar. Eu já vi pessoas, esposa de um homem que era muito bem de vida, e ela causava problemas sérios, porque ela entrava numa farmácia e roubava band-aid. Mas como a Bíblia trata disso? Vamos ver como a Bíblia trata disso? Porque se rouba para ter algo, porque a pessoa tem aquela ideia, eu não tenho, eu preciso disso, isso vai me suprir, isso vai ser a minha provisão daquilo que é necessário para mim viver, ou para os meus filhos viverem. Então, se você vai em busca de ter algo, significa que você necessita e você precisa. Como você vai obter isso, se chama provisão. Então, o roubo pode ser a maneira com que você vai ter aquilo que você é necessário. Então, será que o roubo é lícito? Como tratar isso? Com remédio? Com sessões? Com aconselhamento? Pessoas apoiando? Como que a Bíblia trata isso? Veja aqui o versículo 28. A primeira parte. Você lembra daquela ideia de remover, renovar e revestir? Então Paulo fala, se você é cristão e tem esse hábito, ou a sua história é desse jeito, e você está fazendo isso, Paulo então dá uma orientação, que é um imperativo. É o tomaré. Sabe o que significa a palavra pare?
Olha a sugestão, a sugestão não, o que Paulo fala a respeito de roubo. Quem é ladrão? Ou em outras versões, aquele que rouba. Isso é, se você tem esse histórico, se você pratica isso, procure um psicólogo, procure um amigo e tenha aconselhamentos com ele, peça ajuda. É isso que Paulo está falando? Ele fala o quê? Pare! Parar é o quê? Significa o quê? Fazer mais. Hã? Não fazer mais, não continuar. Parar! Parar. Você lembra do Emerson aqui, da Gilda? Uma vez numa dessas ruazinhas aí, né, tinha o Tomaré, ele passou, o guarda chamou ele. Aí o guarda falou para ele: você não parou no Tomaré. Ele falou: parei? Não, você não parou. Eu parei. Vamos ver lá na minha câmera? Então ele veio devagarinho, olhou, fez o cacunim e foi. O guarda está vendo? A sua roda tinha um pequeno movimento, você não parou. Paulo não está querendo saber aqui qual foi o seu passado, se você foi oprimido, a situação, se você teve fome, se você rouba, quem é ladrão. Para! Ah, mas para! Tem algumas coisas na nossa vida cristã que dá para a gente, é difícil, alguns hábitos assim que você luta ali, mas tem coisas que Paulo fala: deixando a mentira. Pare. Porque se não parar, só que, olha o que Paulo fala. Então, pare, remova o padrão maligno, porque roubo é a identidade, a marca do inimigo de Deus. Não remova essa marca. Não tenha mais nada a ver com ele. E renove o padrão, a sua mente. Bota na cabeça um novo ideal. Se você tem necessidades, tem provisões, veja o conselho, veja a orientação, veja a direção que a Bíblia e que Deus dá. Em vez disso, isto é, pare, em vez disso, faça o quê? Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Então trabalhe, use as mãos. Então, o direito de propriedade é dos outros. A propriedade é algo, direito à propriedade é um princípio bíblico fantástico. É de outra pessoa. Quando você usurpa isso, é uma das maiores afrontas contra Deus e revela o caráter do inimigo, que é Deus. Então, deixa isso, não tem nada a ver com Deus isso. Passe a trabalhar com as suas próprias mãos, com empenho e honestidade. Aí você pode até falar assim: o que Paulo está falando aqui? Então qualquer esforço meu próprio, então é legítimo. Não. Paulo usa uma expressão aqui que é: use as próprias mãos. Essa versão aqui ela é um pouco tradução, mas quando Paulo usa assim, use as próprias mãos, ele está falando assim: trabalhe igual Deus trabalha. Então, se você quer e necessita de provisões, trabalhe da mesma forma que Deus trabalha, com criatividade, com pureza. Isto é, as suas provisões têm que chegar até você, os recursos para que você supra as suas necessidades, eles têm que vir de um tipo de trabalho que não seja incompatível com a santidade, com a pureza de Deus. Que envolva a criatividade, que envolva o seu próprio esforço. Não, eu estou trabalhando aqui e estou com um chicote na mão e dando chicotada nas outras pessoas. Eu estou trabalhando. Então, por isso que a escravidão, ela é condenada. Você provê as suas necessidades usando o esforço de outras pessoas e miseravelmente você dá uma raçãozinha para as pessoas. Ou usar as suas habilidades, a sua consciência, a sua mente, a sua inteligência, de forma e trabalhar em algo que não glorifica ou até
mesmo que não é roubo, mas que não é compatível com a santidade e pureza de Deus. Teve uma época que eu fiquei um pouco assustado, quando fiquei sabendo que o filho de um casal que a gente era amigo nosso, que ele recebeu um convite para ser engenheiro numa empresa lá em São José dos Campos. É São José? Não, Itajubá, eu não me lembro direito, acho que é Itajubá. Para ele trabalhar numa fábrica de balas, e não de bala doce, mas bala de armas, revólver, de fuzil, e fabricar uma pistola no Brasil, que é uma das melhores pistolas do mundo. Falei, pô, que legal, hein, cara? Não, eu não aceitei. Falei, como? Nunca vou ficar tranquilo com o meu trabalho. Vou prover todos os recursos para a minha vida, vou ter uma vida tranquila, sossegada, vou ter honra, é um trabalho estável, é do governo. E naquela época tinha algumas crises em alguns países, no Kuwait e tal. Então o Brasil estava fornecendo muito dessas pistolas, e a gente viu a fabricação dessas pistolas, e falou assim, eu não imagino que as minhas mãos vão estar colocadas em algum objeto que vai tirar a vida de outra pessoa. Estão conseguindo captar aqui que Paulo está falando? Não é somente deixar de roubar, mas é trabalhar. Mas esse tipo de trabalho, ele tem que ser compatível com a glória, com a santidade de Deus, que traga benefício. Tudo aquilo que Deus faz, quando as suas mãos foram atuantes na criação do mundo, e até no corpo do homem e do corpo da mulher, era sempre para trazer o bem, para revelar a sua glória. Então, mesmo que você trabalhe com as suas próprias mãos, com o seu suor, a gente tem que pensar, esse empenho com as próprias mãos, com honestidade, tem que pensar, isso daqui glorifica a Deus, isso daqui está produzindo um bem para outras pessoas, isso daqui está glorificando a Deus. Então, não é somente olhar aquela pecinha que você está fazendo ali, mas é para onde vai, qual o projeto disso aqui, o que vai se alcançar lá atrás. E, de repente, você tem que falar para Deus, Deus, eu não queria. Talvez vai ter que varrer rua, vai ter que fazer feira, vai ter que fazer outra coisa. Mas sabendo que aquilo que você vai fazer vai glorificar a Deus. Tranquilos. Percebe que é complicado. Mas aqui Paulo está falando, deixe de ser ladrão. Trabalhe com empenho e honestidade, mas com as próprias mãos, como se fosse Deus. Então é muito fácil. Deus, o senhor faria isso no meu lugar? Jesus esteve aqui, ele fez mesas, fez cadeiras, trabalhou. Ele experimentou o trabalho aqui. Não tinha informática, não tinha um monte de coisa. Deus, o senhor faria isso? Porque muitas vezes a Bíblia não é clara em alguns assuntos. É difícil a gente ter uma consciência. E a gente fala, Deus, isso aqui está glorificando ao Senhor? Isso aqui, a forma com que eu estou usando a minha mente, o meu corpo, a minha roupa, a minha inteligência, é algo que o senhor faria no meu lugar? Talvez para um vai ser diferente para o outro, mas talvez a consciência sua nessa questão, você vai ficar muito mais em paz. E aí cuidado até para julgar outra pessoa que talvez não tem problema nenhum. Mas Deus dá a cada um uma certa consciência, e essa comunhão que a gente tem com Ele, a gente tem que chegar ao ponto, Deus, olha, me ajuda. Veja aqui alguns versículos que a gente vai trabalhar hoje. Olha só que Provérbios fala a respeito de trabalhar com as próprias mãos. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou. Então imagina a cena. O preguiçoso é aquele que está passando fome, ele vai lá, ele pesca, ele caça, mas é tão preguiçoso que deixa ali, o animal apodrece, cansado. Mas vocês vão perceber o que está por trás. O Provérbios, ele pega uma situação comum, que todo mundo já viu, ele joga para nós, mas ele quer trazer uma outra ideia por trás. Veja esse mas que segue aqui. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Uma verdade. Quando você trabalhou com dedicação para comprar aquele carro, para comprar aquele celular, aquele notebook, aquela roupa, você vai valorizar. Você não vai colocar em qualquer lugar, não vai deixar molhada por um tempo. Você trabalhou por aquilo.
Qual a ideia que está por trás aqui? Já aconteceu isso de alguém ter necessidade de você ajudar ou dar alguma coisa para essa pessoa? E daí você ficou com aquele, por exemplo, um tablet, né? Você comprou um iPad aí e tal, ficou 5 anos, não tem um risco, não tem nada, não está quebrado, e você sempre, né, tudo zeloso assim e tal. E aí você fala, puxa, essa pessoa não tem um tablet, eu vou dar para ela. Aí você dá. E um mês depois você pergunta, e daí? Está gostando? Ah, quebrou. Já aconteceu? Já viu isso? Isso acontece na experiência nossa com os nossos filhos, que são crianças. Eles não têm um cuidado. Por quê? Porque eles não sofreram, não viram quanto de dinheiro, quantas horas, quanto de trabalho, quanto frio, quanto calor, quanta bronca de chefe você passou para obter aquela provisão, para ter aquele produto. Então, o princípio que está aqui por trás é, se nós somos preguiçosos e queremos ser abençoados pelas outras pessoas, normalmente a gente não tem cuidado, não somos bons mordomos. Ou se você muitas vezes quer beneficiar uma pessoa, tenha em mente, essa pessoa é preguiçosa, senão você vai desperdiçar. Então, se a pessoa é preguiçosa, tente não ajudar, dá trabalho para ela, para valorizar aquilo que ela tem. Na igreja de Tessalonicenses, foi uma das primeiras igrejas que Paulo teve lá. Ele passou um mês quase, e ele pregava: Cristo é Deus, Cristo é homem, se encarnou, morreu em nosso lugar, ressuscitou e voltará. Então a igreja se empolgou com essa mensagem de Paulo, e chegou ao ponto do pessoal ter o coração tão aquecido, esperando a volta de Cristo, que alguns chegaram a parar de trabalhar. Não, Cristo vai voltar, eu vou já sair do meu emprego, estou aguardando a volta de Cristo. E aí começaram a passar fome. E aí então eles começaram a visitar os irmãos, orar pelos irmãos, em determinados horários. Almoço, na hora de jantar. E aí os irmãos, pô, o cara não quer trabalhar, vem me visitar esse horário, né? O cara tem mais forte que eu. E aí começou a ter um problema na igreja, que esses caras começavam a circular orando, né? Visitando os irmãos nesses horários. Então é por causa disso que Paulo vai escrever isso aqui. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos. Então esse problema começou a acontecer quando Paulo estava ainda lá naquele breve tempo de menos de um mês lá na igreja. Quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês, olha, crentes, estão vivendo ociosamente, isto é, recusando-se a trabalhar. O pessoal até ofertando emprego, não quer saber. E intrometendo-se em assunto alheio. Ainda não tem nada a fazer, vai se intrometer, e envolve fofoca, envolve informação, criando intrigas e problemas. Olha o que Paulo, no versículo 12, fala: ordenamos e insistimos em nome do... Isto é, como se fosse o próprio Jesus falando, que sosseguem, para com isso, e trabalhe para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Então, mais um princípio é a questão de trabalho aqui. Isso é, a pessoa só vai valorizar o que ela tem quando não recebe de graça. E a ideia aqui é cuidado para sustentar vagabundo, que até vão buscar justificativa espiritual. Mas Cristo está voltando, sabe? Vamos orar. Estou com fome, irmão. Né? Então eles buscavam artifícios para viver sendo sustentados por outras pessoas. Paulo também, além de falar que quem é ladrão para e agora trabalha com as próprias mãos, com empenho e honestidade, Paulo fala que no caso de nós cristãos, a busca da provisão não é simplesmente para o nosso sustento. Ele fala o seguinte: então, quando a gente trabalha com as próprias mãos, com empenho, com dedicação e honestidade, a gente vai ter condições de ajudar generosamente aquele que tem necessidade. Essa seria a melhor tradução.
Então, o alvo não é somente buscar ter aquilo que é necessário para nós e ter uma vida tranquila. Então, eu vou me gastar no trabalho. Então, tem pessoas que estão até orcólicos, né? Viciados em trabalho e querem ter tudo aquilo que é necessário para dar toda a segurança à família. Então, a minha família. Paulo fala assim, não, você deve buscar trabalhar com empenho, honestidade, se dedicar por causa das suas provisões, mas o mais principal ainda é que você tenha condições para agir com generosidade em prol daquela pessoa que tem necessidade. Esse é o propósito da provisão para o cristão, que não seja roubo, que seja de forma que agrade a Deus, visando ajudar o próximo. Aí você fala, caramba, eu tenho que trabalhar pelos outros ainda. Ele já não tratou desse negócio do vagabundo, do ocioso, daqueles que buscam meios justificativos espirituais para viver às custas dos outros. Mas haverá reais necessitados. Inicialmente dentro da própria família espiritual e até vizinhos e ao redor. Esse é o propósito do trabalho que Deus tem para nós. Veja 1 Timóteo 5,8. Aqueles que não cuidam dos seus, isto é, familiares, ou as pessoas que estão espiritualmente envolvidas com você, ou até os seus vizinhos, mas a ideia aqui mais familiares, porque muitas vezes o filho, e isso tem acontecido muito, né, os filhos abandonam os pais. Aqui no Japão, de vez em quando, lá no nosso prédio, sempre tem uma ambulância, o corpo de bombeiro tem que entrar lá pegar, porque faz tempo que não tem notícia dos velhinhos. Eles morrem e são abandonados. Vocês sempre têm comentado que os idosos aqui são sempre abandonados pela família. Aqueles que não cuidam dos seus, no caso de crentes aqui, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé, isto é, não mostram a fé, não tem nada a ver com a fé, e são piores que os descrentes. Então, essa é uma das razões do trabalho. Quem ajuda os pobres, a gente vê várias vezes, né? Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Eu já ouvi falar que parece que quando você ajuda o pobre, é como se você estivesse investindo o real necessitado, aquela pessoa que está numa situação complicada. Não aquilo que a gente falou, né? Mas o real necessitado, quando você ajuda, ou numa emergência, alguma coisa assim, é como se você estivesse emprestando para Deus. E o computador que controla os investimentos dos filhos de Deus, ele tem um problema sério. Ele calcula os juros de forma errada. Geralmente é sempre distorcido e o valor acaba acontecendo de forma muito maior. Você espera 6%, de repente vem 50%. Muitas vezes vem de forma até diferente. Muitas vezes você espera assim, eu vou ajudar porque Deus vai me dar dinheiro. Deus dá outras coisas. Ele recompensa. Isso a gente vê na história. Eu já conheço muitas coisas a respeito de vocês e eu já tenho visto muito isso na vida de outras pessoas que têm essa alegria de reservar parte do sustento, ou muitas vezes o sustento é apertadinho, é que bixia ali para aquilo que é necessário, mas mesmo assim a pessoa vai lá e passa uma faca daquilo que nem pode, ainda dá, e dá com alegria, e dá sem ninguém saber, sem tocar tambor. E a pessoa é tão cuidada por Deus. Somente a alegria que essa pessoa passa a ter, desfrutar, é o Espírito, porque é o Espírito de Deus isso, fazendo isso. Versículo 25, numa região onde que o ouro tem menor valor que água. Aqui, né, a água a gente despreza, joga fora. Mas naquela região, se você tiver um copo d'água e 1 quilo de ouro, a pessoa vai preferir o copo d'água. E olha um princípio que Provérbios dá. A alma generosa prosperará. Essa é a ideia. É o versículo de Mark Tyson que Paulo repetiu em Atos, capítulo 20. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é isso, Fabiano? Mais bem-aventurado, feliz, é melhor dar do que receber. Naquela região, para explicar esse princípio,
Olha só a ilustração que Salomão escreveu. E quem dá a beber será dessedentado, isto é, não terá sede. Espera aí, se água é ouro, se eu tenho que guardar no meu cantil aqui, e fechar bem, porque são essas gotas que eu tenho para fazer essa estrada, e se eu encontro no meio do caminho uma pessoa morrendo de sede, me desculpa, mas não dá, azar o seu, eu tenho que sobreviver. A ideia aqui é quem chegar numa situação dessa e dar, não terá mais sede. Se a gente acredita que o nosso Deus é poderoso e Ele avalia o coração, o nosso coração, e é um Deus de bondade, de misericórdia, um Deus gracioso, então isso aqui pode ser verdade ou não. Só vamos saber se experimentarmos. E eu sei de muitos aqui que experimentam isso constantemente, com muita dificuldade. E Deus está acompanhando dia a dia. Eu me alegro com isso. Isso aqui, se não tem uma coisa que mais agrada a Deus, é ver pessoas disfarçadamente, por debaixo do pano, generosamente, socorrendo com aquilo que não conseguem. Mas Paulo também dá um princípio. Voltando àquilo que a gente tinha falado. Em Gálatas 6:2, até numa versão, fica meio complicado, porque no capítulo 6, versículo 2, Paulo fala assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Numa outra versão, no versículo 5, fala assim: e cada um levará a sua própria carga. Mas você fala, peraí, eu devo levar a carga um dos outros, mas eu tenho que levar a própria carga? É que a tradução traduziu duas palavras diferentes para carga e carga. Mas a versão que a gente está usando aqui, ela traduz corretamente. Então ele fala assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 5. Porque cada um deverá levar o seu próprio fardo. Eu coloquei uma imagem ali, talvez para ajudar. O que é a carga? É esse carregamento que essa carroça, que esse caminhão tem. É o carregamento total. É pesado, está caindo. Pode tombar. O que é o fardo? O fardo são essa quantidade grande de pacotes que compõem a carga. O que Paulo está falando aqui? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isto é, aquilo que é pesado, que é emergência, que é duro, que a pessoa tomou todos os cuidados na sua vida, viveu cuidadosamente, e aquilo aconteceu na vida dela, ela não foi ociosa, não foi preguiçosa, ela é diligente, ela não é leniente. E ainda acontece uma doença, uma tragédia, alguma coisa, uma situação assim. Então, vamos lá, vamos juntar força, vamos lá, galera. Você segura aqui, eu seguro aqui, a gente ajuda. Agora, aquilo que é leve, que é o cargo, que é o fardo, você não pode jogar para outras pessoas, você consegue carregar. Essa é uma experiência que acontecia muito no acampamento, lá em Atibaia. Algumas vezes eu via isso. Então chegava aquela garota, 17 anos, todo dondoquinha, então com a mochilinha, com a pochetezinha, com a bolsinha, com 3 malas grandes lá tal. E aí tem os conselheiros. Então quando a moça chegava, os pais chegavam, era um atendimento assim fantástico, muito alegre. Não, deixa aqui que a gente leva as malas, tal, tal. É pesada, é dura, é descida, e é rua de terra, com pedras. Então tinha que carregar na mão, assim, muitas vezes 2 rapazes juntos carregando aquela mala para a moça ficar uma semana. Era pesado para ela, é impossível. Então os rapazes levavam a carga dela. Fantástico, eles estavam corretos. Mas algumas vezes uma dessas meninas pegava a mochilinha dela, leva minha mochilinha também, e colocava em cima da mala. Entendendo essa explicação?
Então, essa questão da generosidade para socorrer o necessitado, a gente tem que estar esperto. Porque algumas vezes, até se formos ajudar, a gente está fazendo um mal para a pessoa. A gente vai. O cara caçou e a gente tem que ir lá ainda cozinhar a caça para ele. E servir na boquinha ainda. Isso é tarefa dele. Que não coma, então. Mas se de repente acontecer uma tragédia, você tem que dar na boca. Muitas vezes tem que ter. Alguns ficam até sem comer, reduz a sua. Mas porque tem que recuperar a saúde da pessoa. Então isso é bonito diante de Deus. Isso é agradável diante de Deus. Então aqui, essa esperteza. Eu me lembro que eu estava no Brasil, o Elisandro teve uma experiência aqui, de um homem que. Eu não vou falar o nome dele, porque talvez ele se transformou, mas ele estava de igreja em igreja e ele ia, contava uma história, e os irmãos da igreja que têm esse coração tão, né, obsequioso, tão favorável assim, aí toda a igreja se envolvia em contribuir. E até uma vez, assim, a gente estava num pequeno grupo, uma irmã estava no estúdio e falou assim: nossa, encontrei um brasileiro lá, ele falou essa história, o pessoal ficou lendo a história. Aí o pessoal, o nome dele é tal. Ela falou, e perdeu dinheiro. Então, essa esperteza, né? Porque em vez de. Isso acontece muitas vezes com os filhos. Eles querem umas coisas muitas vezes de forma muito gratuita. E se eles conseguirem de forma muito grátis, e se chorarem para conseguir isso, e o choro é o único esforço que eles têm que fazer, e você dá para não ficar irritado, você está fazendo mal. Ele não vai valorizar aquilo. No outro dia ele vai querer outra coisa, ele não vai dar valor àquilo, não vai cuidar daquilo, ele vai quebrar aquilo. Então, nós até como os pais temos que ensinar os filhos a trabalhar com isso. Tem um irmão da igreja que o filho dele começou a trabalhar, e já começou a pagar a conta da internet, começou a valorizar. Meu filho Samuel, quando a gente veio para o Japão, ele ficou cuidando da pizzaria, e meu primo, que ficou dono da pizzaria e pagou o primeiro salário, ele saiu assim comprando roupa. Aí ele falou: pai, gastei tudo o meu salário, é caro. Como ele começou a lavar com cuidado as roupas dele, não deixar lavar bem o tênis, sabe? Tudo começou assim com mais cuidado. Uma experiência que veio numa hora certa. Algumas conclusões que a gente pode tirar hoje aqui. O crente generoso, buscar a provisão com vista à generosidade, é movido pela graça. Isso não é de nós. Nós somos egoístas, queremos tudo para nós. O crente generoso é verdadeiramente rico. Essa é a verdadeira riqueza. Tem pessoas que têm tudo, mas são tão egoístas que não têm o privilégio de nem curtir aquilo que tem. Lutam tanto para ter, mas Deus não dá a graça para a pessoa desfrutar. E aí os empregados, os amigos, parentes, vizinhos, acabam tendo a alegria de desfrutar o que a outra pessoa tem. Então, eu vou fazer um churrasco. Mas o churrasco não alegra ela, mas os convidados se alegram. Então, enquanto não há essa generosidade, esse coração generoso, mesmo que você tenha tudo, você não tem a alegria que Deus dá para você curtir aquilo que você tem. O crente generoso excede sempre no seu ato de dar. Ele sempre vai além. É voluntário, não precisa ter pressão, não precisa de desafio, não precisa... pastor, faz uma campanha aí, porque aí eu vou. Não. Tem hora que algumas pessoas aqui chegam para mim, espera um pouco. Segura aí as pontas. Mas as pessoas estão querendo contribuir. Então ele é voluntário, ele tem um comichão dentro dele que muitas vezes, sem ter recurso, ele vai lá e quer ajudar. O crente generoso, antes de ofertar, antes de dar nada, ele tem a sua vida nas mãos de Deus. Ele tem uma consciência de que tudo que ele tem não é dele, ele é um mordomo, ele está administrando os recursos de Deus. O crente generoso é alvo das bênçãos de Deus. É aquilo que Deuteronômio fala, né? Se você fizer aquilo que eu te ordeno, essas bênçãos te alcançarão.
é quase a ideia de que o crente generoso algumas vezes tenta fugir das bênçãos de Deus e a bênção alcança ele. Deus. E aqui não é somente dinheiro, não é somente bens materiais, mas é o crente generoso, quando ele fala de Cristo, eu não sei o que acontece, a pessoa olha para ela e fala assim, eu sei quem é Cristo, estou vendo você, eu entendo o que é amor, eu entendo o que é graça. Então ela passa a ter herdeiros na eternidade. Só refletindo aquele quadro que eu tenho feito sempre, né? O próximo. Jesus, ele nunca teve problema com esse negócio de roubar e trabalhar de acordo com o Pai. Ele sempre glorificou o Pai. Tudo aquilo que ele fez tinha um propósito, tinha um benefício. Satanás até chegou, fez propostas para ele. Não vai para a cruz, não tenha sofrimento. Eu vou te dar tudo, se... Olha o caminho, prostrado me adorares. Então Jesus sempre teve daquele lado. Satanás teve o seu problema e ficou aqui. Ele é o usurpador, ele é o ladrão. E quer criar a sua ORCRIM, organização criminosa. E ele para aí, ele não consegue passar para o outro lado. Acã, já ouviram falar de Acã? Quando a nação de Israel, na época de Josué, ia para a guerra, eles guerreavam, depois, assim, no finalzinho, iam recolhendo os bens, e esses bens ficavam sobre júdice, né? Depois havia uma reunião e verificava qual família perdeu mais, se a mulher perdeu os filhos, o marido na guerra. Então, os maiores prejudicados eram os primeiros abençoados. Então, havia os despojos. E tinham coisas que Deus queria que destruísse, que não tivesse nenhuma relação com a nação de Israel. Então, algumas coisas preciosas, bonitas, eram destruídas, porque simbolizavam o paganismo daquele povo. E Acã foi para a guerra. E na guerra, na luta lá, ele viu uma capa bonita, rica, preciosa. Ele falou, puxa, se fosse... Eu gostei dela. E ele pegou e escondeu na barraca. Todo o exército começou a perder a guerra. E Josué chegou para Deus, Deus, tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo? Aí Deus revelou, então, e Acã confessou o seu pecado. O que aconteceu com Acã? Ele não teve privilégio e tempo para passar do outro lado. Ele e a sua família foi apedrejada. Ele poderia até ter ficado com a capa, mas ele tentou fazer do jeito dele, do jeito que não é de Deus. Ele achou que o jeito de Deus não é tão bom. Deus não me entende. Então deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu esconder aqui, ninguém vai saber, depois quando todo mundo ficar, eu vou lá, começo a usar, ninguém vai perceber. Mateus, o discípulo de Jesus, quando Jesus encontrou ele estava numa banquinha cobrando impostos, judeu traindo a pátria. E todo publicano, cobrador de impostos, era famoso por cobrava 10, ficava com 3. Eles eram ricos. E era uma forma, assim, dos romanos menosprezarem e usarem esses homens para ficar no meio de campo. Então, publicanos eram considerados como cães, como pecadores, traidores da pátria. Tanto Mateus como Zaqueu. No caso de Mateus, Jesus passou, olhou na banca, vem e segue-me. Transformou a sua vida, aprendeu. Zaqueu, baixinho, só tem gente boa baixinha na igreja, na Bíblia, né? Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus olha para ele, Zaqueu, desce depressa, porque me convém tomar uma refeição na sua casa. Só o fato de Jesus ter feito isso, entrar na sua casa e conversado, ele falou, eu tenho roubado. A lei obrigava a devolver 2 vezes. Ele falou assim, eu vou devolver 4. Parou de roubar, ia passar a ter a sua provisão, mas ele foi além. Isso é a transformação do coração, genuíno. Quem mais aqui será?
Talvez você conheça alguém que teve essa experiência e foi transformado. Talvez eu, talvez você. Só para terminarmos aqui, algumas frases. Depois a gente vai desenhar esses princípios. O caráter, valores e convicções que qualificam a nossa personalidade, determina como uma pessoa usa a sua inteligência. Esses criminosos, esses mais de 50 políticos que estão presos e muitos mais que deveriam estar presos, são homens extremamente inteligentes, mas sem caráter, sem princípios e sem valores. Roubaram, se saírem de lá, vão continuar roubando. E acham que ainda são inocentes. O trabalho e o dinheiro é um fim, é um meio. Não é o fim. O fim é nós suprirmos as nossas provisões, as nossas necessidades, mas com vista também em ter condições para suprir o bem dos outros, capacidade dos outros, as necessidades dos outros. A cobiça, aí eu usei essa palavra cobiça, né, que ganância aqui em espanhol é lucro, mas a ideia de ganância negativa, né? Ela escraviza e aprisiona a pessoa. Ela é uma boca aberta que nunca é satisfeita. Ajudar, socorrer, satisfaz e alegra. Mas o egoísmo, a cobiça, eu quero, é um buraco sem fundo. Você nunca vai encontrar felicidade. Colhemos o que plantamos. Os mineiros falam o quê? Quem planta, colhe. O pecado gera a morte. Nós sabemos disso. E aqui, repetindo aquela frase, a bondade de Deus é conhecida no mundo através de nossas vidas, hoje e para sempre. Dentro do versículo nós temos uma ordem: pare de roubar. E depois, trabalhe com as suas próprias mãos, com empenho e honestidade. Para quê? Para que você tenha condições de ajudar o necessitado, aquele que tem necessidade. Então o princípio vai de lá para lá. Ele não quer que você pare simplesmente no meio, trabalhando, e até fora dos princípios de Deus. Não, isso aqui eu consegui com as minhas próprias mãos. Mas muitas vezes está fora do princípio de Deus e não visava o bem dos outros. Perceberam esses princípios aqui? Pecado gera morte, cobiça é uma boca sem fundo. Então, algumas vezes a gente fala algumas coisas, e principalmente para filhos, para amigos, ou para nós mesmos, e parece que não entra. Então, o pessoal fala: quer que desenhe? Então, muitas vezes, melhor que desenhar é assistir um filminho. A gente vai assistir um filminho, depois a gente ora. O filminho é meio cômico, mas ele bate doído. Então, acho que é bom. Está ligado o som, tudo beleza. Vamos lá, se divirtam-se. Tem som? Não, mas devia estar na caixinha de som também. Se ligar o som, né? Dá para repete de novo lá.